Como é possível que um simples gesto de bondade possa mudar a vida de alguém para sempre? Maria, uma mulher de 30 e poucos anos, se viu nesse dilema ao tocar a campainha da pequena empresa de Miguel, um empresário bem-sucedido, mas cansado das aparências que o cercavam. Com um passado repleto de desilusões, Maria carregava consigo a sombra de um divórcio devastador e a perda do emprego que a sustentava. Seus olhos, marcados pelo cansaço e pela incerteza, refletiam a luta constante entre o desejo de recomeçar e o medo do fracasso. Desde a infância, seus sonhos sempre foram grandes. Ela queria ser designer de moda, mas as circunstâncias a levaram a um labirinto de empregos temporários e desânimo. A empresa de Miguel, situada em uma rua movimentada de Barcelona, era um espaço vibrante, mas também um reflexo da pressão social e dos desafios do mercado. O cheiro de café fresco se misturava ao som de risadas e conversas animadas, criando um ambiente que pulsava vida. Contudo, por trás dessa fachada alegre, Miguel lutava com sua própria crise. A pressão de manter a empresa à tona em tempos de incerteza econômica e a luta contra a superficialidade das relações que o cercavam. Ele estava prestes a abrir mão de uma última vaga de emprego, mas algo em Maria o fez hesitar. A decisão de contratá-la, mesmo sem tantas qualificações, parecia um ato de altruísmo, mas logo se revelaria uma escolha que transformaria não só a trajetória de Maria, mas também a de Miguel. A vulnerabilidade dela despertava um desejo de ajudá-la, mas também o fazia confrontar suas próprias inseguranças. Ao mesmo tempo, Maria se via diante do desafio de reconstruir sua vida em um ambiente que parecia hostil à sua fragilidade. Ela lutava contra o estigma social que a rotulava como uma mulher sem esperanças, enquanto tentava encontrar um propósito e um lugar no mundo. O principal conflito se desenrolava na interseção entre a necessidade de sobrevivência e o desejo de se redescobrir. Maria precisava provar a si mesma que era capaz de mais do que as circunstâncias a haviam feito acreditar, enquanto Miguel enfrentava a escolha de se deixar levar pelo medo ou abrir-se para um novo caminho de empoderamento e solidariedade. Ambos precisavam desafiar suas crenças e preconceitos, criando um laço inesperado que poderia levar a um novo começo. Maria começou seu novo trabalho na empresa de Miguel cheia de esperanças, mas logo se deparou com desafios que testariam sua determinação. As tarefas simples, como organizar arquivos e atender telefonemas, pareciam insuperáveis diante do peso de suas inseguranças. Em um ambiente onde todos pareciam tão confiantes, ela se sentia uma intrusa, como se todos estivessem cientes de suas fragilidades. A insegurança a fez hesitar ao apresentar suas ideias de design, mesmo quando Miguel a encorajava. Ele a via como um diamante bruto, mas Maria não conseguia enxergá-lo dessa forma. Sua autocrítica era feroz, e cada erro parecia reforçar a crença de que ela não pertencia àquele lugar. No entanto, o ambiente ao seu redor também estava mudando. Clara, uma colega de trabalho, começou a se aproximar de Maria. Clara era uma mulher forte e decidida, que havia enfrentado seus próprios demônios. Ela era uma defensora da diversidade e frequentemente se posicionava contra a superficialidade que permeava o ambiente corporativo. Clara percebeu a luta de Maria e decidiu se tornar uma mentora. Suas conversas sobre empoderamento feminino e superação começaram a abrir os olhos de Maria, que se viu desafiada a repensar suas crenças sobre si mesma. Mas a amizade com Clara também trouxe conflitos. Em um momento de vulnerabilidade, Maria revelou suas inseguranças e, em um ato de desespero, afirmou que nunca seria capaz de alcançar seus sonhos. Clara, por sua vez, sentiu uma ponta de frustração, pois sabia que Maria tinha potencial, mas também entendia que cada um tinha seu próprio tempo de crescimento. Nesse contexto, Miguel também se via em um dilema.
Embora tivesse escolhido Maria por sua vulnerabilidade, ele lutava contra a tentação de protegê-la a todo custo. Ele sabia que para que ela realmente crescesse, precisava permitir que enfrentasse desafios. Em uma reunião, Miguel decidiu não incluir Maria em um projeto importante, acreditando que era um teste necessário. Essa decisão a deixou desanimada e o sentimento de traição foi devastador. A ideia de que ele não acreditava em seu potencial quase a fez desistir. No entanto, essa decepção a forçou a confrontar seus medos e a se questionar. Seria realmente incapaz de lutar por seu lugar? O choque emocional que Maria experimentou a levou a um ponto de virada. A dor da rejeição se transformou em motivação. Decidida a provar a si mesma e aos outros que era mais do que suas circunstâncias, ela começou a trabalhar em um projeto pessoal de design, algo que havia deixado de lado. Esse processo não só a ajudou a redescobrir sua paixão, mas também a conectou a uma rede de mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. A partir daí, Maria começou a entender que suas lutas não eram apenas pessoais. Eram parte de uma luta maior por igualdade e reconhecimento. Assim, o caminho de Maria e Miguel se entrelaçava em um ciclo de desafios, aprendizados e crescimento. Cada um deles, à sua maneira, começou a questionar suas crenças, e a transformação pessoal se tornava uma jornada compartilhada. Maria se sentia em um limbo, presa entre a determinação de se provar e o peso da insegurança que a acompanhava como uma sombra. O projeto pessoal que começara a desenvolver foi uma lufada de ar fresco, mas também trouxe novos desafios. Enquanto se dedicava ao design, um e-mail inesperado de Miguel a atingiu como um soco no estômago. A empresa estava enfrentando cortes orçamentários e ele teria que demitir alguns funcionários. O medo de perder seu emprego a paralisou. O que deveria ser um impulso de motivação agora se transformava em uma pressão aterradora. A competição entre os colegas aumentava e a ideia de que poderia ser uma das escolhidas para sair a fez questionar sua própria valia. Nesse cenário, Clara, que sempre foi seu pilar de apoio, começou a se afastar. Ela estava sobrecarregada com suas próprias responsabilidades e, em um momento de frustração, deixou escapar que talvez Maria estivesse se acomodando em sua zona de conforto. As palavras de Clara, que antes a inspiravam, agora ecoavam como um julgamento cruel. Maria se sentiu traída e incompreendida, o que aprofundou sua crise interna. O sentimento de não pertencimento se intensificou, e ela se viu em um ciclo vicioso de autocrítica, onde cada erro se transformava em uma prova de sua incapacidade. As semanas seguintes foram marcadas por um novo desafio. Um projeto em equipe onde Maria foi convocada a contribuir. No entanto, ao tentar compartilhar suas ideias, ela foi interrompida por um colega, que desdenhou de suas sugestões. O riso nervoso da equipe a atingiu como uma lâmina, e a sensação de humilhação tomou conta dela. A traição de Miguel, ao não a incluir no projeto importante anteriormente, agora se mostrava como uma espécie de profecia autocumprida. Maria se viu lutando contra a vontade de desistir, mas ao mesmo tempo, uma pequena chama de raiva começou a se acender dentro dela. Nesse momento de vulnerabilidade, Clara percebeu a mudança em Maria e decidiu intervir. Em uma conversa franca, ela desafiou Maria a enfrentar suas inseguranças de frente. Você é mais forte do que pensa. O que você realmente quer? O que te impede de lutar por isso? Essas perguntas a fizeram refletir. Maria percebeu que, enquanto se concentrava em sua fragilidade, estava ignorando a força que poderia vir de suas experiências. A amizade estava testada, mas a lealdade de Clara a fez reconsiderar sua própria jornada. À medida que a pressão aumentava, a possibilidade de um recomeço se tornava mais clara.
Maria sabia que precisaria enfrentar seus medos de maneira ainda mais direta, mas a ideia de falhar novamente a deixava em dúvida. A luta pela inclusão e justiça dentro da empresa se tornava um tema recorrente, e Maria começou a se perguntar se poderia ser a voz que faltava. As mudanças estavam à vista, mas ela precisaria decidir se iria se deixar vencer ou se levantaria e lutaria por seu lugar, mesmo que isso significasse arriscar tudo. A jornada de Maria estava em um ponto de inflexão. As traições, desafios e a busca por aceitação a forçavam a confrontar não apenas suas inseguranças, mas também o que significava realmente ser parte daquela equipe. A transformação estava em curso e o futuro, embora incerto, começava a brilhar com a promessa de um novo começo. O dia começou como qualquer outro na empresa, mas a tensão no ar era palpável. Maria havia se preparado mentalmente para a reunião do projeto em equipe, determinada a encontrar sua voz e a contribuir de maneira significativa. No entanto, quando entrou na sala, o ambiente estava carregado de desconfiança e competição. As discussões giravam em torno de um problema que exigia soluções rápidas, e apesar de seus esforços para se envolver, ela sentiu que suas ideias eram sistematicamente ignoradas. A frustração aumentava, mas ela respirou fundo, lembrando-se do que Clara lhe dissera: "Você é mais forte do que pensa." Foi então que a porta se abriu abruptamente e Miguel entrou, visivelmente agitado. Ele tinha uma expressão de preocupação que nunca havia visto antes. "Pessoal, precisamos ter uma conversa urgente", anunciou, e o clima da sala mudou instantaneamente. Ele começou a falar sobre as dificuldades financeiras da empresa e como as demissões já estavam sendo discutidas. Maria sentiu o coração disparar. O que poderia ser apenas uma reunião de rotina se transformava em um pesadelo, e a possibilidade de perder seu emprego pairava como uma nuvem pesada sobre sua cabeça. Enquanto Miguel falava, algo dentro dela despertou. O medo que a paralisava começou a se transformar em uma determinação feroz. Ela não poderia deixar que as inseguranças a dominassem novamente. Ao olhar para os rostos de seus colegas, percebeu que todos estavam tão aterrorizados quanto ela. A competição que antes parecia um obstáculo, agora se tornava um terreno comum. Eles estavam todos na mesma situação, lutando pela sobrevivência. Maria decidiu que não poderia mais se esconder. Levantou a mão, interrompendo Miguel com uma proposta ousada que havia se formado em sua mente. "Eu tenho uma ideia que pode nos ajudar a reduzir custos e ainda manter nossa equipe unida", disse ela, sua voz ecoando com uma confiança renovada. O silêncio na sala era palpável, mas, para sua surpresa, Miguel a olhou com interesse. Ela começou a expor seu plano, falando com paixão e clareza, enquanto as palavras fluíam de sua boca como se fossem uma extensão de sua vontade de lutar. O impacto daquela fala foi transformador. A sala começou a se agitar com murmúrios e a tensão se dissipou lentamente. Maria percebeu que a proposta tinha ressoado não apenas com Miguel, mas também com seus colegas, que começaram a fazer perguntas e a contribuir com sugestões. O que antes parecia uma reunião de desespero, agora se transformava em um espaço de colaboração. Ela sentiu um calor no peito, uma sensação de pertencimento que há muito não experimentava. A nova circunstância trouxe não apenas uma oportunidade de mostrar seu valor, mas também a chance de unir a equipe em torno de um objetivo comum. Maria se sentiu inspirada, e a chama de sua determinação foi acesa com mais força do que nunca. Ela percebeu que não estava sozinha. Outros ao seu redor também estavam dispostos a lutar. A amizade com Clara, embora testada, se mostrava mais sólida do que ela imaginava, e a conexão com seus colegas estava se fortalecendo através da adversidade. No entanto, Maria sabia que isso era apenas o começo.
A batalha ainda estava longe de ser vencida. O caminho à frente seria repleto de desafios e de incertezas, mas sua perspectiva havia mudado. Ela estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse, disposta a se posicionar não apenas por si mesma, mas por todos que estavam ao seu lado. A luta pela inclusão e justiça dentro da empresa, agora, era uma causa que ela estava disposta a abraçar. Enquanto o clima na sala se transformava em um espírito de equipe, Maria sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar. O medo de falhar estava se dissipando e a ideia de lutar por sua voz e por seus colegas começava a brilhar como uma nova possibilidade. Ela não ia mais se deixar vencer. Estava determinada a ser a mudança que desejava ver. O futuro, embora incerto, agora parecia promissor, e a expectativa de um confronto decisivo estava finalmente ao seu alcance. O clima na sala estava tenso, e a atmosfera de colaboração que havia surgido rapidamente se transformou em um pesadelo quando Miguel anunciou que a empresa estava enfrentando uma crise financeira. Maria sentiu um frio na barriga ao ouvir que demissões estavam em discussão. O que poderia ser uma oportunidade de mostrar seu valor, agora parecia um precipício do qual todos estavam prestes a cair. No entanto, ao olhar para seus colegas, seu coração se encheu de coragem. Ela sabia que não podia deixar que o medo a dominasse novamente. A proposta que havia formulado se tornou um grito de resistência em meio à incerteza. Se nos unirmos para desenvolver um projeto que não apenas reduza custos, mas também nos permita explorar novas oportunidades, podemos não apenas salvar nossos empregos, mas também revitalizar a empresa. A voz de Maria ecoou pela sala, e ela percebeu que estava desafiando não apenas a situação, mas também suas próprias inseguranças. Miguel a olhou, hesitante, mas em seu olhar havia uma centelha de esperança e curiosidade. Ao ver que a atenção dos colegas se voltava para ela, Maria continuou: podemos criar uma campanha que envolva nossos clientes e utilize os recursos que temos de forma mais eficiente. Vamos explorar parcerias locais e criar um programa de conscientização sobre sustentabilidade. Isso não só cortaria custos, mas também nos posicionaria como líderes em responsabilidade social. O silêncio que se seguiu foi intenso. No entanto, ao invés de críticas, Maria começou a ver rostos se iluminando com a ideia. Clara, que estava sentada ao fundo, levantou a mão e acrescentou: e podemos usar nossas redes sociais para promover isso, engajando a comunidade e mostrando que estamos juntos nessa luta. A ideia de Clara gerou uma onda de entusiasmo e, rapidamente, outros colegas começaram a contribuir, cada um construindo sobre a proposta inicial de Maria. No entanto, a maior tensão ainda estava por vir. Um dos gerentes mais antigos, Carlos, levantou-se e com um tom desdenhoso questionou: e se isso não funcionar? Estamos falando de salvar nossos empregos e você acha que ideias assim vão mudar a situação? O olhar de Carlos era desafiador e a pressão voltou a aumentar. Maria sentiu o coração disparar, mas, em vez de recuar, decidiu enfrentar o desafio. Se não tentarmos, já estaremos condenados, respondeu, sua voz firme. Precisamos arriscar para ter uma chance. A sala estava em silêncio novamente, mas agora havia uma expectativa palpável no ar. Maria percebeu que naquele momento a luta não era apenas por sua própria sobrevivência, mas por todos ali presentes. A pressão estava alta, mas a ideia de se unir em torno de uma causa maior a inspirou. Ela olhou para Clara, que lhe deu um sorriso encorajador. E isso lhe deu a força que precisava para continuar. Vamos fazer isso juntos, exclamou Maria, e sua declaração ressoou como um chamado à ação. O ambiente começou a mudar novamente, as vozes se elevando em uma sinfonia de ideias e planos. O que antes era competição, agora se transformava em solidariedade.
A energia na sala mudou, havia um renovado senso de propósito. No final da reunião, Miguel, visivelmente impressionado, anunciou que apresentaria a proposta de Maria e da equipe à diretoria. O sentimento de alívio e camaradagem que se seguiu foi palpável. Maria percebeu que havia superado não apenas o desafio de se fazer ouvir, mas também a barreira que a impedia de acreditar em seu próprio valor. Ela havia encontrado sua voz e, mais importante, havia unido sua equipe em uma luta comum. Enquanto todos se dispersavam, Clara se aproximou de Maria, os olhos brilhando de orgulho. Você foi incrível. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. As palavras de Clara tocaram Maria profundamente. A amizade delas tinha se fortalecido através daquela crise. E agora elas estavam mais unidas do que nunca. A sensação de conquista e pertencimento invadiu Maria. Ela não apenas enfrentou seu maior medo, mas também se tornou um símbolo de resistência e esperança para seus colegas. A luta ainda não havia acabado, mas a equipe estava mais forte juntos. Com um novo sentido de propósito e união, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, determinados a lutar por um futuro melhor, não apenas para si mesmos, mas para todos que acreditavam na mudança. As semanas se passaram após a reunião histórica e a atmosfera na empresa começou a mudar. A proposta de Maria foi aprovada pela diretoria e as iniciativas de sustentabilidade e engajamento comunitário começaram a tomar forma. Graças à coragem de Maria, a equipe não apenas evitou demissões, mas também encontrou um novo propósito que ressoava com seus valores pessoais. Os funcionários que antes estavam apáticos e temerosos, agora se sentiam parte de algo maior, unidos por uma causa que transcendia suas inseguranças individuais. Maria sentia a transformação ao seu redor. A cada dia, a colaboração entre os colegas se fortalecia e as ideias de todos eram bem-vindas. Clara tornou-se uma das principais responsáveis pela comunicação nas redes sociais, enquanto outros colegas se juntaram a diferentes comitês, todos trabalhando em harmonia. A atmosfera de camaradagem e solidariedade era palpável, e Maria refletia sobre como um momento de vulnerabilidade havia se transformado em uma oportunidade de crescimento coletivo. Ela percebeu que a verdadeira força não vinha apenas de ideias brilhantes, mas da disposição de se unir em tempos de necessidade. Ao olhar para trás, Maria reconheceu as lições que aprendeu ao enfrentar seus medos e inseguranças. Ela percebeu que as dificuldades eram inevitáveis, mas que a forma como reagimos a elas é o que realmente importa. A superação não se tratava apenas de evitar o fracasso, mas de ter a coragem de se levantar e lutar por algo em que se acredita. Essa jornada a transformou, e agora ela se via como uma líder, não apenas em sua função, mas como alguém que poderia inspirar e elevar os outros. Carlos, que inicialmente havia questionado a proposta de Maria, também sofreu uma mudança. Ele viu sua perspectiva se ampliar e começou a apoiar as iniciativas da equipe, compartilhando seu conhecimento e experiência. Esse novo diálogo entre eles, antes marcado por desconfiança, agora se tornava uma troca rica e produtiva. A amizade entre Maria e Clara se aprofundou. Juntas, elas se tornaram um exemplo de empoderamento feminino e solidariedade no ambiente de trabalho. No final, o legado que Maria deixou não foi apenas a recuperação da empresa, mas a criação de uma cultura onde as vozes de todos eram ouvidas e valorizadas. Ela havia se tornado um símbolo de resistência e transformação, inspirando seus colegas a acreditarem em si mesmos e em suas ideias. Ao olhar para o futuro, Maria sentia-se preparada para enfrentar qualquer desafio que viesse, agora armada com a certeza de que a verdadeira força reside na união e na coragem de se levantar diante das adversidades. Vocês viram como a união e a coragem
podem transformar vidas, mesmo em situações desafiadoras, como a de Maria. Agora quero saber de vocês. Como essa jornada tocou seu coração? Já enfrentaram algo semelhante? Deixem seus comentários abaixo e juntos compartilharemos histórias que podem inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Por fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais histórias como essa. A sua participação é o que torna este espaço tão especial.